Olá, muito boa tarde. Eu, Julie Cuiava, te faço companhia em mais esse dia bonito de Vitrine Revista aqui na Tarobá. Claro, com certeza, agradecendo a sua audiência em nome dessa equipe maravilhosa que faz acontecer todos os dias ao vivo por aqui. Vamos então aos destaques do programa de hoje. Olha só, hoje vamos começar o programa falando das idades críticas, onde podemos notar que o nosso cérebro está envelhecendo. E quem vai conversar comigo sobre isso é o neurologista, o Dr. Ícaro Bettichini. Quem também nos brinda com a sua presença é a nutricionista a Raquel Dreyer, que vai falar sobre os nutrientes de acordo com a cor dos alimentos. Sim, senhora! Hoje também tem matéria com a advogada Carla Sanches, respondendo as principais dúvidas dos telespectadores sobre o quê? Sobre a aposentadoria. Na cozinha eu recebo o Gustavo Baluta, que vai preparar um Crisp Cheese. É um hambúrguer delicioso que já está me dando água na boca e eu garanto que você aí de casa também não perde por esperar. Então, roda a vinheta que o Vitrine Revista já começou. Cientistas destacam as 3 idades específicas marcadas por mudanças significativas nas proteínas cerebrais. 57, 70 e 78 anos. Seriam esses os 3 estágios diferentes do envelhecimento humano. Então, para entendermos como o nosso cérebro vai envelhecendo de acordo com a nossa idade, eu recebo o neurologista, o Dr. Ícaro Bettichini, que já está aqui comigo no estúdio. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, Julie. Doutor, para a gente começar, esse bate-papo, primeiro eu quero saber o que são essas proteínas cerebrais que a gente vem falando aqui, E como que funciona esse processo de envelhecimento? Essas proteínas que esse estudo mostrou, não é nada muito novo, tá? O que o estudo conseguiu mostrar foi, ele tentou sistematizar, ele conseguiu sistematizar um pouco isso. São substâncias que o nosso cérebro produz, o corpo inteiro produz, mas em específico são as cerebrais, que elas são produzidas em resposta a inflamações do cérebro, ao estresse que as células sofrem, ao próprio passar do tempo, ao próprio envelhecimento. Tá? Então, são substâncias que o corpo ele vai construindo essas substâncias. Algumas têm uma função boa, outras têm funções ruins, que elas causam degeneração, e outras são apenas marcadores. Quer dizer, se tem aquela proteína aumentada, quer dizer que tem alguma coisa envelhecendo lá. Não que ela esteja causando mal, mas ela é apenas um marcador. Então elas têm essas 3 funções principais. E aí, quando a gente fala em envelhecimento do cérebro, a gente trouxe aqui algumas idades que são essenciais para esse processo, em que se tem algo diferente acontecendo. Explica pra gente o que acontece a partir ali dos 57, é isso, doutora? A gente já sabe a longa data, que depois dos 55, 60 anos, essas proteínas vão sendo acumuladas no sistema nervoso central. Um exemplo bem simples disso é a doença de Alzheimer, que é uma das principais causas de demência, que é uma degeneração cerebral. O que esse estudo mostrou, ele encontrou diversas outras proteínas. Ele encontrou alguns picos, que nessas idades aí, nessas 3 idades, você tem um pico maior dessas proteínas. Não quer dizer que exatamente nessa idade a pessoa vai piorar. Tá? O que quer dizer que é assim, a partir de 55, 60 anos, esse envelhecimento ele vai progredindo e ele vai mudando a apresentação dessas proteínas. Tá? Então, as idades ainda não é, a gente não pode fazer um alarme, depois dos 58, exatamente nessa idade. O que a gente sabe é que o que mostrou de diferente o estudo é isso. Com o passar do tempo, vai mudando esse padrão de envelhecimento. E tem como a gente, por exemplo, prevenir esse envelhecimento ou de alguma forma tratar o nosso cérebro, fazer atividades que possam ajudar nessa questão, doutora? Tem sim. A questão do envelhecimento cerebral, ela é prevenível, tá? Então a gente consegue retardar esse envelhecimento. Do mesmo jeito que a gente retarda o envelhecimento da pele, o envelhecimento dos ossos, do cérebro também é. Quais são os principais fatores que a gente precisa cuidar para retardar o envelhecimento cerebral? Um dos principais,
a gente fala que é a carga cognitiva. É o tanto que você vai estudar ao longo da vida, o tanto que você vai estimular seu cérebro. Então, quanto mais você estimular seu cérebro, mais reserva cognitiva ele vai ter. Então, uma pessoa que nunca estudou tem uma chance muito maior de ter essa degeneração do que uma pessoa que estudou. Então, a reserva cognitiva é um importante. Outros fatores que são modificáveis também, por exemplo, obesidade. A obesidade aumenta muito o envelhecimento cerebral. Sedentarismo, né? A não prática de exercícios físicos contribui para você acumular mais essas proteínas do sistema nervoso central. Então, praticar exercícios físicos. O sono. Essas proteínas são limpadas do cérebro durante a noite, quando a gente dorme. Então, se você não dorme, vai estar acumulando mais essas proteínas. Então, manter padrões de sono regular, principalmente à noite. Tá? Alimentos com muitos alimentos industrializados. Tem muitos compostos que prejudicam o cérebro, então acelera o envelhecimento. Preferir uma alimentação mais natural. Agora, doutor, é muito importante isso que você vem trazendo, porque é o seguinte, eu já percebi hábitos errados meus, né? Apesar ali de eu estudar bastante, sempre estar estudando, eu não costumo fazer exercícios físicos, por exemplo, e o meu sono ele é muito prejudicado por N fatores, né? Por carga de trabalho, por estresse do dia, por outras funções que eu acumulo. E aí você se pergunta, né? Isso é realmente prejudicial para a saúde? Se, por exemplo, uma pessoa que tem uma rotina muito acelerada, o que ela pode fazer para conseguir, de repente, dormir melhor e conseguir ajudar o seu cérebro a ter essa produção de proteínas maior, vamos dizer assim? Ou não tem jeito, tem um tempo necessário de sono que é imprescindível mesmo? Tem um tempo que é imprescindível, tá? Então, é lógico, uns vão precisar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Então, a pessoa ela tem que ter noção que ela precisa dormir. Não dá pra gente querer trabalhar 24 horas todo dia, então ela precisa dormir. Por quê? No sono, essas proteínas são limpadas do sistema nervoso central, então elas são depuradas de lá. Se a gente não dorme, só vai acumulando essas proteínas, entendeu? Então o sono é imprescindível. Um outro fator que eu acabei esquecendo é a bebida alcoólica. Ela acelera demais o envelhecimento cerebral. A gente vê isso muito na prática. Então se eu pego 2 pacientes de 50 anos, um que bebe todo dia e um que não bebe, se eu faço uma tomografia, uma ressonância desse cérebro, eu vejo claramente que o que bebe já está com atrofia, o cérebro dele é menor. A gente vê isso no dia a dia, então isso é bem real. Nossa, é extremamente importante, né? Porque isso tudo que você está nos trazendo, apesar de ser um estudo científico, ele está presente nos nossos hábitos do dia a dia, né? Agora, doutor, você falou anteriormente também sobre o Alzheimer. É um mito ou é uma verdade de que o Alzheimer ele pode ser de alguma forma prevenível? Tem como dizer isso ou não? Ou é um mito? Esclarece pra gente. Ele pode ser prevenível. Todos esses fatores que eu falei que se a gente conseguir controlar, a gente reduz bastante a probabilidade de ter Alzheimer. Um fator que a gente não consegue reduzir é a própria idade. Então esse não tem como eu voltar minha idade para trás. Mas se eu tiver uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, não fazer uso de bebida alcoólica, ter um bom padrão de sono, tá? E praticar atividades cognitivas, né, estimular meu cérebro, eu vou estar retardando e muito a possibilidade de eu ter Alzheimer. Ou qualquer outra demência, né, que são as doenças neurodegenerativas cerebrais. Então essa seria a forma, por exemplo, de você prevenir essas doenças. Mas se chega um paciente no seu consultório que já está com alguma dessas doenças, você já diagnostica, né, que ele tem alguma questão ali importante neurológica, como é o tratamento disso? Primeiro a gente vai fazer uma investigação, né, tentar descartar causas tratáveis, né, carência de algumas vitaminas pode causar essa degeneração, mas uma vez instalada uma causa demencial como o Alzheimer, elas são irreversíveis, tá? A gente vai conseguir usar medicamentos para melhorar um pouco a cognição daquele paciente, mas a gente não vai reverter uma vez instalado. Daí a importância da gente ter esses hábitos, essa prevenção. E são coisas muito simples que eu falei aqui, mas extremamente importantes. Se eu te falar que não existe hoje nenhum medicamento que eu vou dar para você tomar que vai prevenir você ter demência, muita gente não vai acreditar. Falar, mas eu tomo um polivitamínico, eu tomo isso aqui, eu tomo ginkgo biloba, eu tomo algum chá, alguma coisa.
Nenhum foi comprovado até hoje. Os únicos fatores comprovados são esses que eu citei, essas medidas de estilo de vida. Perfeito, doutor. Então faz o seguinte, quem quiser ter mais informações, de repente agendar uma consulta contigo para começar mesmo o ano de 2025 mais tranquilo nesse sentido, como faz? Passa os seus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, né, tem minha página no Instagram, é Neurologista Dr. Ícaro. Eu respondo por lá no Instagram também e lá tem todos os meus contatos. Perfeito. Doutor Ícaro, muito obrigada pela sua presença. E agora a gente vai dar sequência, então, ao Vitrine Revista. O nosso recado é da Bioextrato. Vamos falar sobre beleza. Veja só. Chegou o tonalizante que é o seu número, tonalizante Biostratus Color. Formulado com tecnologia profissional, o tonalizante sem amônia oferece um tratamento suave para os cabelos, mas com aquele resultado, sabe, bem poderoso, cores ultra brilhantes e cabelos saudáveis e bem tratados. A composição, pessoal, é vegana. Além de não ter amônia, também não contém metais pesados, por isso não agride e nem resseca os fios. Os ativos, eles vão te surpreender, viu? São pigmentos de alta pureza que se unem à fórmula com pistache e fitocolágeno. Ingredientes diferenciados que vão nutrir, hidratar, reparar, dar força e proteção à fibra capilar. Seus cabelos vão ganhar uma cor de longa durabilidade, cheia de brilho, e você vai sentir os fios saudáveis, macios e com aquele toque, sabe, bem aveludado. São 19 cores maravilhosas para você. Uma delas eu tenho certeza que vai ser o seu número. Experimente o tonalizante Biostratus Color nas melhores lojas ou também você pode comprar online, biostratus.com.br. Pessoal, estava me dizendo um passinho para a direita, eu não sei qual que é direita, qual que é esquerda, esse é um defeito meu, mas vamos lá, vamos dar sequência então no Vitrine Revista tão agradável de hoje, porque agora, meus queridos, é hora da cozinha. Gustavo já está aqui comigo, seja bem-vindo. Você sabe que esse é um dos quadros que eu mais tenho gostado aqui no programa, né? Não é à toa. Fala pra mim, como é que tá seu 2025? Eu acho que o ano 2025 é um ano aí de muito aprendizado que a gente trouxe do ano de 2024 e vamos dar sequência aí nos nossos hambúrgueres, nos nossos atendimentos e vamos dar aquela sequência. É isso aí, né? Muito trabalho. Hein, eu tô sabendo, na verdade, pra quem não assistiu, que eu imagino que a maior parte deva ter assistido, mas pra quem tá chegando agora, quem mudou agora pra Cascavel, ano passado você foi vencedor de um concurso aqui, né? Isso mesmo. É um concurso do programa Vitrine Revista. Fomos campeões aí, o nosso hambúrguer. Nossa, me deu um branco agora. Vocês fizeram um hambúrguer super especial, né? Isso mesmo. Tinha alguns chefes avaliando nossos hambúrgueres e graças ao nosso trabalho, ao nosso lanche que a gente fez ali, a gente conseguiu levar o título de campeão para casa. E o que tinha de diferente naquele hambúrguer? Acredito eu que não só a vontade de estar aqui participando do programa, mas os ingredientes, eu acho que tudo leva nessa questão, sabe? Todo mundo, né? Os chefes dizem, o ingrediente secreto é o amor. É isso mesmo, é verdade? Isso mesmo. Então, olha só, o que nós vamos preparar hoje, Gustavo? Hoje vamos preparar um crispy cheese. Sendo mais genérico, é um queijo empanado. Vamos estar fazendo ele aqui na nossa frigideira. Vou estar colocando ele aqui para fritar. Até que a gente vai Esse é o queijo empanado. Você está fritando ele no óleo bem quente, como é que é? Isso, média 180 graus, para ele não ficar tão cru por dentro e ficar numa é uma temperatura agradável. Okay, não precisa ser aquele óleo que está super, hiper quente, né? Isso mesmo, Perfeito. Vamos estar agora colocando um azeite aqui na nossa frigideira para estar fazendo o hambúrguer. Olha só, então, gente, ó, os ingredientes, só reforçando, então, é um queijo empanado. E esse queijo encontra no mercado, Gustavo? Não, na verdade, esse queijo é um queijo preparado por nós na hamburgueria. Já faz o marketing. Caso quem tiver a curiosidade de estar experimentando, vai estar passando ali no nosso Instagram, puder estar entrando em contato ali de Cria Hamburgueria. E aí o pessoal vai estar provando. Isso aqui é a receita especial feita lá na nossa hamburgueria, tá? Gente, olha só, eu adoro receitas especiais, sou dessas. Enquanto você vai deixando o queijo fritando aqui, me fala quais são os outros ingredientes que você vai usar nesse hambúrguer especial. O pão convencional, o pão de brioche de hambúrguer, acredito eu que a grande maioria utilize. É o nosso blend feito também na casa, tá? A carne que é preparada lá na nossa hamburgueria. Um sal com temperos,
manteiga derretida, uma cebola caramelizada também feita na casa e um queijo convencional, tá? Queijo prato. Todos eles vão ser utilizados para a nossa receita. Perfeito. Deixa eu só mostrar aqui então os ingredientes para o pessoal ver bem certinho. O sal que o Gustavo tá usando é esse aqui. Ele é um sal temperado, é isso? Isso mesmo. O que vem no sal aqui? Na verdade, esse sal é um alho triturado, vai ter algumas ervas finas, pimenta, é algo bem... É do gosto do cliente, isso né? Mesmo, É quem tá em casa. E isso aqui, ó, Gustavo, ó, vou pegar e vou mostrar aqui também, cuidando para não derrubar, né? Porque eu sou dessas. Isso aqui é o que, Gustavo? Isso é uma cebola caramelizada também, tá? Preparado lá na nossa hamburgueria. Um xixi de cebola e o açúcar para caramelizar ela. É uma receita... Nem fica com gosto de cebola esse aqui? Não. Ela fica um bom tempo no fogo ali, ela acaba perdendo o gosto de cebola em si. Entendi, é mais a caramelização, né? Isso mesmo. Tá ótimo. Esse amarelinho aqui, o que é? Esse é manteiga que a gente utiliza para dar ali o hambúrguer e vou usar também para passar no pão pra gente fazer a... Perfeito, uma manteiga derretida, né? Isso mesmo. Tá ótimo. Então, beleza. Daí aqui a gente tem também o queijo prato, beleza, gente? Então, ó, anotar os ingredientes. Se não deu tempo de anotar, não tem problema. Vai estar lá na nossa página do Instagram, Vitrine Revista Cascavel. Já segue se você não seguiu ainda, por favor, tá? Que a gente posta tudo lá todos os dias. Ok. Já colocou o hambúrguer, você colocou uma notinha de óleo ali para fritar o hambúrguer, né? Isso mesmo. Aí colocamos também um pouco de manteiga para dar um gostinho, porque se colocar somente a manteiga ali na frigideira, ela acaba queimando com maior facilidade. Aí botamos um pouquinho de manteiga, um pouquinho de óleo para ficar bem tranquilo, tá? Perfeito. Esse hambúrguer são quantas gramas de carne? O hambúrguer é 140 gramas, o queijo aqui também vai ser na média 130 a 140 gramas, tá? Tá. O lanche em si vai fechar numa 300, 400 gramas de lanche, tá? Perfeito. É um alimento, assim, que dá suficiente para matar uma fome. Isso, bem grande, né? Olha só. Gustavo tá, então, fazendo aqui tá regulando o fogão. E ele tá, nesse momento, fritando o queijo empanado. O queijo, ele é o diferencial desse prato, né? Isso mesmo, tá? Ele consiste aqui, a gente utiliza 4 queijos para fazer ele, o requeijão, o queijo prato, o gorgonzola e também usamos o provolone para fazer essa receita, tá? Ai, que delícia, aí, no caso, eu adoro. Triturado e fazemos todo um conjunto desses queijos aqui. Perfeito. O provolone em si, adoro. Queijo prato, gosto também. É o melhor dos dois mundos, né? E é uma receita só de vocês. Vocês quem criaram a receita desse queijo. Acredito que deva ter mais receitas. A gente acaba, nesses caminhos da vida, a gente acaba criando alguns conhecimentos. E a gente acabou criando esse aqui. Tá. Mas acredito que deve ter diversas receitas por aí. Mas é igual? Igual não tem, né? Sempre tem o toque especial, né? É o toque de amor que eu falei antes. Gustavo, agora me diga uma coisa. Há quantos anos você trabalha com isso? A gente tem a nossa hamburgueria, vai fazer quase um ano. A gente está muito recém aí, mas acredito que de bagagem de conhecimento já leva algum tempo, já teve algum tempo de conhecimento aí. Tão bom ver negócios que foram criados há pouco tempo e que estão expandindo, estão dando super certo. Isso. E eu acho que uma das funções até do nosso quadro de culinária aqui no Vitrine Revista é realmente trazer chefes, culinaristas diferentes e dar a oportunidade de que as pessoas conheçam o trabalho de vocês também, né, Gustavo? Isso, agora vamos estar colocando sal no nosso hambúrguer e vamos virar. Beleza. Colocando um sal. Essa carne não tem sal, então? Não. A gente acaba deixando para temperar na hora por questão do suco da carne, porque se a gente temperar ela antes, ela acaba ficando muito seca na hora de... Perfeito. Olha que dica importante, você aí de casa que gosta de fazer aquele hambúrguer artesanal, não tempere a carne antes, deixa para temperar depois. Essa é uma dica do chefe super importante, eu não sabia, inclusive. Olha só, um pouquinho mais de sal do outro lado, né? Isso, e agora vamos só aguardar. Tá. E aí, enquanto isso, eu deixei a frigideira lá aquecendo, a gente vai pegar o pão, vai passar um pouquinho de manteiga e a gente vai selar o pão. Essa questão de selar o pão é para o pão não absorver muito o suco da carne, não ficar aquele pão mole, não ficar aquela coisa desagradável, sabe? Também não sabia disso. Dica importante, portanto, para você aí de casa, selar o pão na frigideira que nem o Gustavo tá fazendo. Olha só. É o toque especial, né, gente? Quem sabe, sabe. Eu tô aprendendo tanto
que eu vou chegar em casa e vou virar praticamente uma cozinheira. Só que não, obrigada. Eu gosto de cozinhar, mas como eu já falei aqui pro pessoal, Gustavo, eu preciso ter tempo para isso, porque para mim cozinhar é quase como se fosse algo assim, um refúgio. Sabe assim, eu gosto de ir comprar o ingrediente orgânico, ir no mercado municipal, fazer aquelas compras de tudo selecionado. Sim. E hoje a gente tem, inclusive, muitos mercados gourmets, né? Que tem esses ingredientes diferenciados, né? Podemos dizer assim, os mais requintados, né? É, exatamente. Pra você fazer aquela receita especial para uma pessoa que você gosta. Se você não gostar tanto, faz mais simples, tô brincando. Acho que quem a gente recebe, a gente quer ver, então tem que caprichar mesmo, né? Olha lá, tá selando então a outra parte do pão. O queijinho ainda está no óleo, sendo frito aqui pelo Super Gustavo. Qual que é o teu Instagram, Gustavo, ou da hamburgueria? Eu vou estar passando o da hamburgueria, é de cria, tudo minúsculo, burger oficial, tá? Se puder estar nos seguindo lá. Perfeito. Se você não anotou, gente, nós vamos fazer o seguinte, depois a gente vai tirar uma foto do hambúrguer pronto e vai colocar lá nos nossos stories o @ da hamburgueria, que aí você só clica no @, já segue a hamburgueria, já faz o seguinte, já dá prioridade, né, para esse pessoal novo que está empreendendo, que está fazendo a alegria de tanta gente com um lanche delicioso. A carne também é preparo de vocês, né? Isso, é preparado lá na nossa hamburgueria, tá? Perfeito. E se, por exemplo, se eu quiser comprar só a carne na sua hamburgueria, eu consigo? Ou isso vai expandir o negócio? Isso varia muito da nossa conversa, tá? Mas caso quiser, estamos... Ó, já tô dando ideia de novos negócios aqui, inclusive, né? E agora, então, ó, depois de virar de novo o hambúrguer com essa cena bonita, tá um cheirinho delicioso aqui, eu vou deixar o Gustavo fazendo o que tem que ser feito. Ó, calma aí, ó. Escuta esse barulhinho, que delícia. Olha só. Agora a gente vai estar derretendo o nosso queijo, tá? Perfeito. Eu até passei para outro recipiente, que esse aqui ficou com um acúmulo de água, gorduras, então para ficar de uma forma mais adequada. Maravilha. Então, olha, agora você está colocando aqui o queijo prato para derreter no hambúrguer. Isso mesmo, Enquanto você vai fazendo esse preparo, eu vou então para um rápido intervalo. Eu prometo para você aí de casa que é rápido mesmo. Daqui a pouco eu volto com muito mais no Vitrine Revista, até porque tô morrendo de fome, então já já a gente volta. Não saia daí. As terças e quartas de feira do Super Mufato merecem um brinde. E todo brinde merece as 7 lindas peças exclusivas do Super Mufato. Tenha o melhor para celebrar todos os momentos com selinhos de descontos incríveis. Batata chuchu 2,77 o quilo, tomate e pepino 2,97 o quilo, maçã quilo, abacaxi unidade 9,97, filezinho de sassami lar 1 quilo 17,97, iogurte Frimeza 540 gramas 4,98, mussarela a partir de 32,90 o quilo. Selinhos de descontos incríveis Super Mufato. Lembre-se do nosso encontro marcado todo final de semana no Café e Fé na TV Tarobá, trazendo a palavra de Deus sempre aplicada ao cotidiano com os nossos convidados. Passe um cafezinho e junte-se a nós. Transmita todo o seu amor e aconchego com a linha Mille Love Care Premium. Toalhas umedecidas, hastes flexíveis com pontas de algodão, trocador descartável e fraldas Mille. A proteção e o conforto que seu bebê merece. Quer abastecer com economia, qualidade e confiança? Vem pro Alto Posto Mufato. Aqui você tem garantia de procedência. Você tem muito mais economia por quilômetro rodado. Tudo com atendimento de qualidade para você. E ainda mais praticidade e agilidade para o seu dia a dia. Precisou abastecer? Pensou em Alto Posto Mufato.
Estamos de volta com o Vitrine Revista nesse dia bonito, nessa quarta-feira especial aqui em Cascavel. E olha só, ter o prato colorido sempre foi sinônimo de alimentação saudável. Isso porque os alimentos mais coloridos têm muitos nutrientes. E para nos orientarmos, sobre o que cada um deles pode nos fornecer, eu converso agora com a nutricionista Raquel Dreyer. Falei certo o seu sobrenome? Falou certinho. Então pronto. Raquel, seja muito bem-vinda ao Vitrine Revista. Obrigada, boa tarde. Muito boa tarde para você. Raquel, agora eu já começo te perguntando, Quero ter um 2025 mais saudável. Como eu posso fazer para identificar as cores de alimentos que mais vão me ajudar nessa missão? Então, quando a gente fala assim de prato colorido, a gente está associando que essas cores serão provenientes de frutas e vegetais, que são alimentos extremamente importantes. Inclusive, a gente tem que ressaltar que a recomendação de ingestão diária são de 3 porções de vegetais e 3 porções de frutas. O que parece pouco, mas às vezes na rotina, louca, que a gente vive, passou o dia e você não comeu. Então, tem que salientar que sim, que um prato colorido tem a ver sim com bons hábitos, se essa cor for proveniente de frutas e vegetais. Ok, quais são as frutas e vegetais que mais nos dão nutriente? Por exemplo, que não pode faltar no meu dia a dia. O meu dia a dia é super corrido, não tenho tempo às vezes de ter uma alimentação que eu desejo. O que é indispensável para mim? Vamos pensar assim, pelo menos um alimento verde, e ele é verde porque tem um pigmento natural, que é a clorofila, um alimento amarelinho, ou então laranja ou vermelho, que aí tem beta-caroteno, um alimento branquinho ou mais amarelo claro, que aí tem flavonoide, um alimento mais roxinho ou mais azul, que aí tem antocianina. Então, assim, pelo menos um alimento de cada cor, Vamos pensar, então, lá, um kiwi que é verde, uma laranja que é amarela laranjada, um tomate que é vermelho e uma uva que é roxinha. Então, pelo menos uma cor de cada no seu pratinho. Então, assim, por exemplo, posso fazer uma saladinha de frutas ou uma saladinha ali com vários vegetais e levar na minha marmita, não tem problema. Posso misturar tudo mesmo, tá tudo certo. Tem uma quantidade ideal de cada um dos alimentos? A gente sempre fala assim, olha, inclusive essa é uma dica que eu sempre falo para os pacientes para tornar a rotina mais prática, Foi no mercado fim de semana, fez tua feira, então chega em casa, já higieniza as folhas, seca e põe na geladeira. Fruta é a mesma coisa, a fruta picada, ela dura tranquilamente 3 dias na geladeira. Então assim, fez lá 3 potinhos de fruta picada, separada ou misturada, como tu gostar, não tem nenhum problema, Sempre lembrando que sim, quando for comer fruta, é legal que a gente tente comer a casca junto, para aproveitar mais nutriente, porque às vezes assim, vou comer maçã, mas descasca a maçã. Vou comer um pêssego, descasca o pêssego. Então, sempre que possível, otimizar essa ingestão também de nutriente com a casca dessa fruta. Perfeito, gente. Olha que importante essas dicas que a gente está tendo hoje aqui, que talvez muitas pessoas em casa não saibam que é bom, então, comer a casca das frutas. Claro que tem frutas e frutas também, Exato. Agora é o seguinte, vamos dizer, algo amarelo. Quais são os nutrientes desses alimentos amarelos? E as outras cores, Como o verde. Você pode explicar cor por cor os benefícios pra gente? Posso. Então, assim, vamos lá. Tudo que é verde, então tem clorofila. Então, falou em verdinho, vai pensar em nutrientes com potencial antioxidante. Vamos pensar, então, por exemplo, folhas. Espinafre, rúcula, almeirão, chicória. São ricos em cálcio. Tudo que é verdinho também tem bastante cálcio. Isso é legal, porque às vezes tu pensa que cálcio só tem do leite. Mas não, o verdinho escuro tem bastante cálcio. As folhas têm bastante fibra, que podem ajudar na questão de saciedade, na questão de o intestino que é mais preguiçoso, porque falta fibra, a questão de redução da absorção de colesterol e de glicose. Então, as folhas são bem importantes. Brócolis é verdinho também, e ele tem um composto que chama indol 3-carbinol, que é anticancerígeno, claro que associado a outras práticas saudáveis, Então, pensou no verdinho, lembra de vários benefícios. Agora, vamos de vermelho. Vermelho é legal falar do licopeno. Licopeno, a gente escuta falar muito dele na prevenção do câncer de próstata, mas uma dica legal é entender que o licopeno, ele é mais facilmente aproveitado pelo nosso organismo se ele for aquecido. Então, assim, entre um tomatinho lá fatiado de salada, ou um molho de tomate caseirinho, que você aqueceu para preparar, aonde tem mais licopeno, ou mais licopeno disponível, para o nosso corpo, no molhinho de tomate. Então, vale muito a pena pensar nisso também. Agora, roxinho, por exemplo, O roxo é legal, e se a gente pensar na uva, por exemplo, a uva roxinha tem bastante resveratrol, que é um composto que previne doença cardiovascular, pode reduzir níveis de colesterol, também é antioxidante. Então, se a gente pensar em cada cor, cada uma delas tem benefícios diferentes para o nosso corpo.
né? É importante falar também, por exemplo, dos marrons, né? Falou em marrom, pensa em fibra, ou pensa em oleaginosas, tipo castanha, nozes, amêndoas, mas sem deixar de lembrar que tudo isso tem bastante gordura também. Então tem que ser consumido com moderação, porque senão o plano no Carnaval 2025 vai pro ralo na largada já, né? Então entender que pode fazer parte, mas com moderação e cautela também. Eu acho que todo alimento, né, quando você come ele, você ingere ele, você tem que ter consciência de que tudo que é em excesso faz mal também, né? Tem frutas que têm açúcares, por exemplo, isso é real? É real. Toda fruta tem açúcar naturalmente presente lá, que é a frutose. Então, assim, vamos comer a fruta, tipo a laranja, ou tomar um suco de laranja? Gente, comer a fruta, porque se você para e pensa assim, eu vou comer uma laranja, você come hoje meio-dia, por exemplo, come uma laranja, com bagaço, enfim. Se eu fazer um copo de suco, a gente vai usar 3, 4, 5 laranjas. Então, a quantidade de açúcar que vai ter lá, e nem falo açúcar adicionado. Não açúcar adoça, gente, pelo amor de Deus. O açúcar da fruta mesmo, né? Então, priorize sempre a fruta, ao invés de tomar o suco. Claro que o suco faz parte, às vezes, mas não como rotina. Entendi. Agora, doutora, quero ter uma alimentação saudável, né, para 2025 e ao mesmo tempo eu quero manter ali o meu peso, né? Quero não desequilibrar a balança. Tem algum alimento, alguma cor de alimento ou algum alimento específico que eu deva evitar ingerir? Sim, aquilo que é processado, né? Então, não só pela questão de peso, mas por alteração dos níveis de colesterol, triglicerídeo, por tudo de malefício que a gente tem no processado. O que é o processado? Aquele alimento que a gente encontra no supermercado e que teve adição de vários compostos químicos, incluindo corante artificial, né, e tudo mais. Então, assim, o que eu devo evitar? O processado. Então, a dica da Nutri é, leia o rótulo. Eu sei que pode ser meio chato às vezes, porque a letrinha é pequena, a gente não entende aquelas palavras lá que parece que está escrito em grego, mas assim, é importante que você leia. Quanto mais estranho for o que está lá na lista de ingredientes, se afaste mais daquilo, porque teoricamente piora a qualidade daquele alimento. Né? E deixe para bem de vez em quando, né? Porque eu digo, a nossa alimentação também tem que ser um equilíbrio de tudo. Então, eventualmente eu vou comer o processado, claro que vou, todo mundo come, mas não na minha rotina. A minha rotina vai ser alimentos in natura, como frutas, vegetais, comida de verdade, arroz, feijão, mandioca, carne, polenta, laticínios, né? Isso sim tem que fazer parte da nossa rotina. É engraçado, né? Que eu tô essa semana aqui fora de casa e aí eu tô comendo tudo errado e eu já senti uma diferença tremenda, assim, no meu corpo, em tudo, né? Você vê o quanto faz sentido aquela frase de você é aquilo que você come. Faz sentido para você? Você atende muitas pessoas que tinham, né, uma vida difícil por se alimentar errado e depois que fez uma dieta saudável, está melhorando em todos os aspectos, inclusive na disposição? Sim, eu digo que o alimento ele pode prevenir doenças e pode adoecer a gente também, né? E uma alimentação errada nos deixa mais fadigado, piora a qualidade do nosso sono, né? Agora mesmo estava conversando sobre o sono com o doutor, né? Então, assim, faz muita diferença. Então, cuidar da alimentação tem que ser uma das metas, enfim, de quem não colocou no papel a meta 25, tem que ser olhar para a sua alimentação. É claro também que eu sempre falo com os pacientes, comer saudável não é fácil, né? A gente não pode ser, enfim, falar, não, é super fácil. Não é super fácil. Ele exige dedicação, exige rotina, planejamento. Então, isso que eu falei, por exemplo, vai ao mercado no fim de semana, higieniza as folhas, corta as frutinhas, cozinhou feijão, já porciona as suas porções, deixa lá os bifinhos temperados já congelados, porque se chegar em casa e ter que pensar no que vai comer, a chance de você abrir o armário e comer qualquer coisa é muito maior. Né? Com então, certeza. tenha planejamento, se organize, porque é possível. Dá um pouquinho de trabalho, mas é possível. E vale a pena, né? Sim. Agora, doutora, eu também, antes da gente encerrar aqui, eu preciso te perguntar isso, tá? Para as mamães que estão em casa nos assistindo, quais são os alimentos, quais são as cores de alimentos que são indispensáveis para os pratos dos pequenos, das crianças, que vai ajudar no desenvolvimento deles? Todas as cores, né? E é importante que, assim, que as mãezinhas entendam que na introdução alimentar não vai ser uma vez ou duas ou três que você vai, de repente, aceitar e adorar a cenoura, adorar a beterraba, adorar o morango, porque se a gente pensar, vamos pegar um moranguinho, por exemplo, né? Você compra morango 3 vezes na semana, ele vai ser diferente as 3 vezes, em cor, em textura, em sabor. Então, essa criança, ela tem que ser permitida conhecer esse alimento nas diferentes modalidades que ele vai se apresentar e desde, né, que ele faça 6 meses tem sinais de prontidão. Claro que vai ter aquela fase por volta de 2, 3 aninhos que
haverá seletividade, então ele vai rejeitar. Sempre comeu cenoura, agora não gosta mais de cenoura. Sempre comeu tomate, não gosta mais de tomate. Mas continue ofertando, continue insistindo, porque é importante para a memória dele, né, em relação a isso. E lembrando que, assim, quanto mais coloridinho for o prato, a mesma regra pra gente, né, melhor para essa criança. Não tem nada que ele não possa comer, desde que seja natural. Então é o seguinte, eu estou tendo, né, uma alimentação saudável, hoje eu posso comer um hambúrguer. É sobre isso. Doutora, passa o seu Instagram pra gente. Claro, é nutrionco.raquel. Qualquer dúvida e curiosidade, a gente fica à disposição sempre. Também vai estar lá no nosso Instagram, ali o @ na foto no Stories da doutora, para você só clicar e já ser direcionada para a página dela. Vamos então agora dar sequência ao Vitrine Revista. Eu vou chamar você para conversar comigo sobre persianas para sua casa ou escritório. Então, eu vou te indicar o lugar certo. Só colchões e decorações. Você vai encontrar o que você precisa. Veja só. Na Só Colchões e Decorações você encontra variedade em persianas. Inclusive persianas com comando de voz através da Alexia e controle remoto. Temos vários modelos para te atender. Tem tipo tela solar para a cozinha. No quarto, que tal um blackout? A Só Colchões e Decorações consegue auxiliar para te atender em qualquer espaço. De acordo com o seu projeto, a sua persiana. Que tal essa persiana no seu escritório, hein? Para auditórios ou espaços que precisam ficar bem escuros, temos cortinas com blackout 100%. Faça-nos uma visita, Só Colchões e Decorações. Tudo para embelezar o seu lar. A Só Colchões fica na Rua Paraná 3518, bem no centro de Cascavel. E agora temos uma entrevista com a advogada previdenciária Carla Sanches sobre as principais dúvidas em relação à aposentadoria. Não perca! Quando a gente fala de aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural, são tantas as dúvidas, não é mesmo? Quando a gente fala de previdência social como um todo, muitas dúvidas surgem. E para esclarecer algumas das principais perguntas, das principais dúvidas, eu hoje converso com a super advogada previdenciária Carla Sanches. Tudo bom, Carla? Tudo bem, Patrícia? Tudo bem com todo mundo aí que está assistindo a gente? Isso, Carla, a gente separou a nossa produção as principais perguntas que as pessoas fazem quando o tema é relacionado à aposentadoria e previdência social também. Olha só, por exemplo, vamos começar sobre dona de casa, né? Muitas donas de casa nos acompanhando nesse momento querem saber também, dona de casa pode se aposentar, Carla? Pode, Patrícia. O que é importante a gente entender? Qualquer pessoa ela pode se aposentar, desde que ela esteja aí contribuindo para o INSS. É interessante que teve uma lei, né, alguns anos atrás, que falava assim, era a lei para a doméstica, a lei para a dona de casa, que é aquela contribuição um pouquinho menor para essas donas de casa, mas muito cuidado. Essa contribuição é a contribuição do baixa renda. Então a pessoa ela vai ali, né, contribuir, só que ela tem que se enquadrar como baixa renda. Então, às vezes, o marido ganha um pouquinho a mais, ela já não é baixa renda, então não pode ali contribuir só com 5%, tem que contribuir com 11%. Ah, mas como que eu vou saber, doutora? Quais os caminhos que eu devo seguir? Primeiro, a gente, nesse caso, né, ela vai lá até o CRAS e ela vai ver se ela se identifica como baixa renda. Dando ok, ela começa a contribuir. Porém, Patrícia, pode acontecer de o CRAS ele aprovar o baixa renda, porém ele não ser validado pelo INSS. Então, a partir do momento que você foi lá no CRAS, começou a contribuir ali durante 6 meses, já vai até o INSS, vê se as suas contribuições batem e se você vai poder contribuir até aí aos 5%. Então, é possível sim, mas muito cuidado com como que vai contribuir, né? Para não dar erro lá no futuro. Perfeito. O que é um contribuinte facultativo, Carla? Ótima pergunta. A gente tem vários contribuintes, né? O individual, o facultativo, né? E o que é facultativo? Vamos pegar ali a palavra em português. O facultativo é aquilo que não é obrigatório. Então, o contribuinte individual, no caso eu, que sou advogada, eu sou uma autônoma, então eu tenho a obrigação de pagar INSS. Agora, o facultativo é aquela pessoa que ela não tem uma renda, uma remuneração. Vamos dar um exemplo muito comum, o estudante. Aquela pessoa foi lá, passou no vestibular, está fazendo uma faculdade, mas, por exemplo, só tem um estágio. O estágio ele não é um CLT, então ele vai lá e vai pagar como facultativo. E ele vai ter o seu código específico. O facultativo tem 2 códigos específicos que são ali pelo facultativo. E muito cuidado também,
Patrícia, existem umas proibições, existem pessoas que não podem de jeito nenhum pagar como facultativo. Por exemplo, eu dei o meu exemplo que sou advogada. Às vezes eu fui lá, errei e contribuí como facultativo. Eu tenho como consertar isso, mudar o código e passar a pagar certo. Porém, o funcionário público está lá, aquele concursado na prefeitura, mas ele quer também se aposentar no INSS. De maneira nenhuma ele pode pagar como facultativo, ele tem que pagar ali como contribuinte individual. E nesse caso, se ele pagar como facultativo, perdeu. Não tem como aí consertar. Às vezes até tem em algumas decisões judiciais, mas como não é unânime, então muito cuidado. Perfeito. Pessoas que trabalham como MEI podem se aposentar? Podem sim. A pessoa que trabalha ali como MEI e contribui como MEI, ela vai se aposentar, mas só com uma aposentadoria por idade. Então não vai se aposentar, no caso do homem só com 65 anos, no caso da mulher só com 62. E também tem direito ao auxílio-doença, né, Patrícia? Às vezes ficou doente, vai ter direito aí ao auxílio-doença sim. Carla, o que é o fator previdenciário? O fator previdenciário é uma pergunta complexa, Patrícia. Mas assim, é aquele negócio que quando você vê sua aposentadoria, você vai xingar. Porque é aquilo que vai fazer baixar a sua aposentadoria. Ai. Exatamente. Esse fator previdenciário ele é aplicado até 2019, de todas as aposentadorias de 2019 para trás. Após a reforma da Previdência, caiu o fator previdenciário. Isso foi bom? Em alguns casos sim, em alguns casos não. Mas a maioria dos casos, o fator previdenciário, ele é um cálculo que vai levar em consideração o tempo que você contribuiu, a sua idade, no momento da aposentadoria. E aplica-se ali um fator, né, ali uma média salarial, que é uma continha que vai fazer baixar o benefício. Então, basicamente é isso. Assim, digamos assim, mais para as pessoas entenderem, porque é bem complexo, Patrícia, porque realmente é uma formulazinha de matemática que vai fazer com que o seu benefício baixe ali na hora do momento da aposentadoria. Posso continuar trabalhando mesmo após me aposentar? Pode sim, desde que sua aposentadoria seja comum. Então, se você tem uma aposentadoria comum, uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria por idade, você pode continuar trabalhando. Inclusive, se você for CLT, ou seja, registrado, além de trabalhar, vão continuar recolhendo o INSS. Ah, mas doutora, para onde foi esse INSS? Vai ficar para o sistema, não vai voltar para você. Porém, Patrícia, aquela pessoa que é aposentada por aposentadoria especial, o que é aposentadoria especial? Aquela pessoa que trabalhou lá 25 anos em atividade insalubre. Vou dar um exemplo clássico, que é um médico. Ele lá com 25 anos trabalhou aposentadoria especial. Essa pessoa não pode mais trabalhar, tá? Então ela é impedida por lei de voltar a trabalhar naquela mesma função que a expunha à insalubridade. Então, muito cuidado, porque essa decisão é uma decisão recente. O STF decidiu que quem tem essa aposentadoria, que já é especial por ela estar exposta à insalubridade, não pode trabalhar na mesma função. Então, muitos médicos acontece de não estar mais exercendo a medicina, mas virou ali o administrador da clínica, né? Então, ele não está mais exercendo aquela função. Entendi. Como e quando dar entrada na aposentadoria? Essa é a pergunta de milhões, Patrícia. É isso que todo mundo quer saber. E a resposta é, a gente às vezes responde isso, a pessoa fala, tá me enrolando. Mas não é verdade, a gente precisa fazer mesmo um cálculo. Precisa pegar aquele ser humano, cada ser humano é diferente, então ele tem uma contribuição diferente, ele vai ter um histórico contribuinte diferente do vizinho, embora às vezes você fale, mas meu vizinho aposentou antes, mas tem que ver o histórico. Então, antes de tudo, você precisa ver qual a idade que você tem, procure aí um advogado, né, um profissional da área, ele vai fazer uma simulação para ver qual o momento que você vai se aposentar. Próxima pergunta, posso acumular benefícios? Pode sim. A aposentadoria pode ser acumulada com a pensão por morte. Porém, é muito importante, né? A gente até respondeu, né? Vou continuar trabalhando, sou aposentado e continuei trabalhando. Essa pessoa que é aposentada, que continuou trabalhando, se, por exemplo, ela se machuca, ela não vai receber um auxílio-doença, né? Então, ela não vai acumular esses benefícios. Então, os únicos benefícios acumuláveis são a aposentadoria com a pensão. E caso você seja um servidor público, você pode acumular a sua aposentadoria do Estado, do município, da União, com a sua aposentadoria do INSS. Nunca recolhi. Posso me aposentar? Não pode, né, Patrícia? Infelizmente, o nosso sistema ele é contributivo, né? Então, você precisa contribuir. Mas eu tenho aquele meu vizinho que ele é aposentado e ele não recebe ali o salário mínimo. Isso não é uma aposentadoria, isso é o BPC, o Benefício Assistencial ao Idoso ou Deficiente. Então é diferente.
Então ela comprovou ali o estado de miserabilidade, né? Essa pessoa não tinha condições, então ela provou que ela tem direito a esse benefício, que também só é aos 65 anos. Então a aposentadoria, benefício de auxílio-doença, só é possível se você estiver pagando ali o INSS. Serviço militar conta para tempo de serviço no INSS? Conta sim. Então tem muitos rapazes, né? Agora, recentemente, as mulheres vão poder também, né? Fazer ali, trabalhar, né? Vou servir o exército. Mas os rapazes podem sim, esse período que ele serviu o exército, 1 ano, 2 anos, contar para efeito de aposentadoria no INSS. Mas importante, esse não é um período especial, Patrícia. Não vai contar ali aqueles 40% que a gente fala, né? Não vai, ele vai contar limpinho. Fez 3 anos, vai ser 3 anos. A não ser que essa pessoa tenha servido o exército como médico, como dentista, que são atividades especiais. Aí a justiça muda um pouquinho o entendimento. Agora, se for somente um soldado, um sargento ali, vai contar os períodos somente aquilo que ele serviu mesmo. Para a gente encerrar, vamos falar sobre o pessoal da área rural também, a diferença, por exemplo, de você fazer a contribuição estando na roça, através de notas e tudo mais, e depois ir para a área urbana e talvez trabalhar com carteira assinada, e quem porventura trabalha com carteira assinada e depois vai para a roça para trabalhar na roça. Tem diferença para aposentadoria também, Carla? Tem sim, Patrícia. A gente brinca assim, ó, fique onde você está, não fica mudando muito, porque conforme você vai mudando, vai só aumentando o tempo ali para você se aposentar. Então, se você é aquela pessoa que saiu do período rural e está na cidade normalmente, ficou ali, você vai juntar esse rural para uma aposentadoria normal, por tempo de contribuição. Agora, essas idas e vindas para o rural torna aquela pessoa um trabalhador híbrido. Então, ele vai provavelmente se aposentar só lá quando ele tiver a idade. No caso do homem, 65 e no caso da mulher, 62. E tem uma diferença tamanha, né, Patrícia? A pessoa que nunca saiu do sítio, por exemplo, o homem, nunca saiu do sítio. Aos 60 anos, ele vai se aposentar e comprovar através de notas fiscais os últimos 15 anos. E no caso da mulher, com 55 anos de idade. Agora, ficar indo e voltando, isso vai fazer vai misturar muitas coisas, então por isso essa pessoa vai se aposentar só lá quando tiver já a idade que a gente chama da idade urbana, né? Então toma cuidado. Então às vezes, eu vou voltar para o sítio. Às vezes volta para o sítio, mas continua recolhendo o carnezinho. Perfeito. Carla, muitíssimo obrigada, viu, por esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. É sempre um prazer, uma honra estar juntinho contigo. Eu que agradeço sempre a oportunidade. Até uma próxima. Até. E vocês voltam agora com o nosso Vitrine Revista. Vocês viram, né? A Paty saiu de férias, mas deixou muito conteúdo sensacional pra gente. Olha, nós vamos para mais um rápido intervalo e na sequência tem mais Vitrine Revista, porque eu ainda preciso experimentar esse hambúrguer diferenciado que o Gustavo tá preparando. Eu volto já! A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos, para ouvir os lados da história e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Nós temos que ter pressa para que a informação chegue o quanto antes para as pessoas, mas a responsabilidade de que é melhor eventualmente você esperar e ter a convicção de que aquilo ali é uma notícia, ela é verdadeira e da forma correta, do que sair de uma maneira apressada e levar uma informação que não é verdadeira. Ao repassar uma mensagem, ao encaminhar algum vídeo, ao tentar chancelar alguma coisa que não é verdadeira, que é mentirosa, que deturpa fatos, você está levando para frente algo que pode e deve ser uma atitude criminosa. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Raça, ginga, emoção. O Rio de Janeiro está desfilando entre os maiores do futebol brasileiro. Os campeões se preparam para tocar o terror nos rivais. Sábado, 13h45 da tarde, o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão tá na área. Botafogo e Maricá. E no domingo é a vez do Mengão, em busca do biestadual. Flamengo e Boa Vista. Campeonato Carioca na Band.
Você, assim como eu, é apaixonado por pets? Então vem cá, vamos falar do nosso quadro Meu Pet Star. Estão abertas as inscrições de janeiro. Para se inscrever, você já sabe, basta mandar uma foto do seu pet, o nome dele e do tutor e contar a história de como ele chegou na sua família. Essas informações você vai mandar, então, atenção, anota aí, no 45 9121 5856. Eu vou repetir, tá? 45 99121 5856. Lembrando que o pet vencedor ganha uma cesta maravilhosa, cheia de produtos e também banho e tosa. Mande a foto do pet, participe com a gente. Quem sabe você pode ser o ganhador e seu pet ficar famoso. E ainda falando sobre os pets, eu quero saber de você. Você aí já conhece a Doctor, clínica veterinária? Dá uma olhada no que ela pode fazer pelo seu pet. Qual foi a última vez que você fez um check-up no seu pet? Ai, a saúde dos nossos animaizinhos de estimação é coisa séria. Por isso, agende uma avaliação na Doctor Clínica Veterinária. Doenças podem ser silenciosas. Identificá-las cedo é essencial. Doctor, o cuidado que vem do amor. Agora eu vou conversar com a Super Cristina Machado, que está direto na nossa redação, e ela vai trazer para a gente os destaques do nosso portal tarobá.com.br. Cris, seja bem-vinda, tá colorida hoje, alto astral. Quero saber se a gente vai ter notícia boa ou nem tanto, como é que é? Seja bem-vinda. Boa tarde, Júlio, boa tarde a todos. A notícia é boa. Amanhã tem o primeiro sorteio do ano do programa Nota Paraná. Serão sorteados mais de 35 mil prêmios de R$50 a R$100 mil. Tem mais de 3 milhões de pessoas participando que colocaram o CPF na nota lá no mês de setembro de 2024. O sorteio ocorre amanhã e pode ser acompanhado pelos meios de comunicação da Secretaria da Fazenda às 9h30 da manhã. E além das pessoas físicas, também mais de 1.400 entidades poderão concorrer a mais de 2 milhões em prêmios. E além disso, o programa Paraná Pay, que também é do Nota Paraná, vai sortear mais de 8 mil prêmios de R$100. Vale ressaltar que nesse ano de 2025, o Nota Paraná completa 10 anos de atuação. E somente no ano de 2024, mais de 385 milhões de reais foram devolvidos ao bolso dos paranaenses. Então, para concorrer e receber um dinheirinho de volta, é só solicitar o CPF na nota em qualquer compra que você realizar dentro do estado. Esse é um dos destaques de hoje do portal tarobá.com.br. Mais informações sobre segurança pública do Paraná, sobre economia, basta apontar o celular para o QR Code que está aparecendo na tela, acessar para ficar muito bem informado. Cris, mas não sai daí ainda, que eu quero te fazer uma pergunta. Isso aqui não foi combinado, tá? Vou te colocar numa enrascada aqui. É o seguinte, eu sempre coloco o CPF na nota em absolutamente tudo que eu compro. E eu já ganhei vários prêmios de R$10 ali no Nota Paraná. Mas tem um prêmio que você falou que é de R$100 mil. Aí eu quero saber de você, querida. Se você levar R$100 mil, o que você faria com esse dinheiro? Me conta, que eu acho que o pessoal de casa também quer saber. Ai, Júlia, você tá melhor que eu, porque eu coloco o CPF em tudo e até hoje eu ganhei um prêmio de R$10 só. Mas se eu ganhasse esses 100 mil, eu acho que eu daria entrada numa casa. O sonho de todo brasileiro é ter a casa própria, né? Então, com certeza, daria aí de entrada numa casa. E você, o que você faria com esses 100 mil? Ai, olha só, gente. Eu acho que também eu investiria, viu? Talvez deixaria rendendo ali para comprar uma casa. Ou maluca que sou, porque eu amo viajar, né? Então eu economizo dinheiro para fazer uma viagem todo ano. Eu acho que eu ia dar uma viajada. Acho que eu ia fazer o seguinte, ia deixar ali 30% para viagem e os outros 70% eu ia investir para fazer que nem você, Cris. Para de repente fazer um investimento. É isso, né? Reforça como é que as pessoas podem ficar bem informadas. É pelo portal? Pelo portal tarobá.com.br ou apontando a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Fechou, Cris? Muito obrigada. Amanhã a gente conversa mais, tá?
porque agora eu vou caminhar aqui, porque eu gosto de caminhar, eu gosto de falar, vocês têm percebido, né, queridos? Nesses dias que eu estou aqui com vocês, porque eu estou chegando no meu lugar preferido desse programa e o Gustavo já está com tudo praticamente pronto. É só finalizar agora, Gustavo? Isso mesmo. Então a gente vai terminar de montar o nosso lanche. Esse aqui é uma maionese também de churrasco feita lá na nossa hamburgueria. Maionese de churrasco, adoro. Que delícia, hein? Você vê, né, que o chefe ele tem um jeitinho especial. A gente, quando vai colocar maionese, você já despeja, suja tudo. Aqui é profissa, né? Aí, aqui a gente tem o hambúrguer com queijo prato. Isso mesmo. E agora a gente vai colocar na parte da tampa também o nosso. Olha só. De novo, ó a classe de quem coloca uma maionese de forma certinha. Você já conseguiu comer um hambúrguer sem se lambuzar um dia na sua vida, Gustavo? Acho que não tem como, né? Você sabe que é assim, se você, queridos, vocês sabem que eu conheci o meu esposo e o nosso primeiro lanche foi um hambúrguer. E aí, eu sujei minha roupa, passei vergonha. E aí, a gente tá junto já há 5 anos, então assim, tá tudo certo, né? Deu bom, mas poderia ter dado muito ruim. Então, se você tá tentando marcar um date, tenta fazer o seguinte, tenta que não seja numa hamburgueria no primeiro dia, depois pode ser, tá? Porque você vai se sujar e tudo mais. Se bem que, né, eu sou especialista nisso, então pode ser que só aconteça comigo mesmo. E aí, Gustavo, o que você tá fazendo agora? A gente tá acabamos de retirar o nosso queijo empanado. A gente vai estar colocando ele agora no nosso hambúrguer, tá? Você tira um pouquinho do óleo ali, né? Isso, só para não tirar um pouco da questão do excesso, tá? Agora a gente vai fazer o fechamento do nosso hambúrguer. Gente, como que come um hambúrguer desse com um vestido branco novo? Tava comentando com o pessoal, a primeira vez que estou usando este vestido. E aí, como é que eu faço para não me sujar? Não vai ter jeito, vai sujar mesmo. Gustavo, olha, antes de eu experimentar, eu vou pedir para você passar novamente a rede social da hamburgueria e faz o seguinte, faz mais. Dá uma referência de localização da hamburgueria. A nossa hamburgueria, ela é uma hamburgueria delivery, tá? Então, o nosso contato é diretamente com o Instagram ou via WhatsApp, tá? Então, eu vou estar passando de novo para os telespectadores o nosso Instagram. É de Cria Burgers, tá? Tudo minúsculo. Se puder estar nos seguindo lá, ficarei muito agradecido, tá? Gente, segue! Nós precisamos fazer o seguinte, a gente precisa se unir, apoiar os negócios, apoiar aqui os empreendedores, os culinaristas, o pessoal que vem e faz bonito aqui no programa. Ok, então. Vou experimentar? Show. Como é que eu faço? É com a mão mesmo? Eu acho que é o mais aconselhável a se fazer. É? Isso. Então tá, eu vou pra câmera 2 aqui, dá um close. Olha só, porque daí se eu sujar o vestido, queridos, não vai pegar tanto a parte da sujeira do vestido. Vamos lá, será que tá bom isso aqui? Deixa eu mostrar antes. Olha que bonito. Bonito tá. Vamos saber se tá gostoso. Não sei se eu... Peraí, eu não sei se eu vou conseguir morder, gente, ó, ao vivo. Sensacional. Tô de boca cheia. Eu vou comer esse hambúrguer inteiro aqui, tá, gente? Porque eu já mordi. Deixa eu mastigar aqui. Tá sujinha a minha boca no canto, ó, a diretora tá falando. Vocês me perdoem, agora tá limpinha, né? Vou mudar de câmera aqui, que agora eu vou encerrar, então, o nosso Vitrine Revista de hoje com o Gustavo ao meu lado. Gustavo, muito obrigada pela sua também a participação. oportunidade de estar demonstrando o nosso trabalho. Tá gostoso demais, viu? Muito obrigado. E eu não minto, tá uma delícia. Muito obrigado, é bom que gostou. Você sabe que é a primeira vez que eu como algo com cebola caramelizada. Sério? É sério. É sério e eu gostei. Então, ó, pessoal lá de casa, eu gostei. Fica a dica, tchau, um beijo pra vocês. Amanhã eu tô de volta. Dá tchau comigo, Gustavo. Tchau, tchau.